Eu quero que você abra a palavra em Mateus capítulo 24. Diga assim comigo, a pregação de hoje. Mas diga isso sem estar murcho, irmão. Diga isso valendo, com força. Diga, a pregação de hoje é forte, Brasil. Amém? Posso começar? E quando Jesus, a gente vai ler bem muito isso aqui, bem muito. Mateus 24, versículo 1. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo, dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus, respondendo, disse-lhes, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes, e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são os princípios das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar o pecado, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Quando, pois, vistes que a abominação da desolação, que é o anticristo, de quem falou o profeta Daniel, está no lugar santo, então os que estiverem na Judéia que fujam para os montes. E quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa de sua casa. E quem estiver no campo não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que Cristo está aqui ou ali, não deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se fosse possível, enganaria até os escolhidos. Eis que eu vos tenho predito, portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta.
os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Isso é uma profecia sobre Israel. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Que geração? A geração que ver Israel florescer. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Porém, naquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, eles comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também na vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levado uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a vigília da noite que havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora que não penseis. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa, para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo, que o Senhor, quando vier, achar servindo. Em verdade vos digo, que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo: eu vou viver como eu quiser, o meu Senhor tardará em vir. E começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os bêbados, virá o Senhor naquele dia. Virá o Senhor naquele dia. Virá o Senhor daquele servo, num dia em que o não espera, e a hora em que ele não sabe. E separá-lo-ei, e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Por enquanto, isso aqui. Irmãos, eu fiquei pensando nesse texto, e eu estou muito meditativa, e se alguém me encontrar muito calada, não se assuste que eu não estou com raiva de ninguém, não. Eu estou só pensando na minha vida, pensando na vida da igreja, pensando na vinda de Jesus. E quando eu li esse texto, irmãos, me subiu uma coisa que eu acho que a gente tem que prestar muito atenção. Sabe qual é a semente que mais vai ser plantada nesses tempos? Nos tempos que nós estamos vivendo hoje e nos tempos vindouros até a vinda de Jesus? Você sabe qual é a semente que vai ser mais plantada sobre a face da terra? Você quer saber? Quem quer saber? A semente da desonra. E por que a semente da desonra, ela vai ser a semente mais plantada nesses últimos tempos? Porque, como a Bíblia diz, o amor de muitos vai esfriar. E quando o amor esfria, você não consegue honrar. E aí, irmãos, eu fui procurar no dicionário, eu gosto muito de estudar, porque a gente sempre escuta, né? Não é porque fulano tem que me honrar, fulano não honra ninguém, é porque o fulano saiu da igreja porque não foi honrado, é porque agora ele está em outra igreja, agora sim ele vai ser honrado, é isso que a gente escuta. Então as pessoas confundem muito honra com prêmio, aplauso, bajulação. E realmente, um dos significados da palavra honra é dar louvor, reconhecer, amém? Exaltar, louvar. Mas nós não temos esse auditório como está assim hoje. Mas quando um aniversário acontece no dia do culto de oração, gente que aparece uma vez por mês na igreja, vem para o culto de oração.
E chega a gente se anima, porque a gente nem sabe, às vezes a gente nem sabe que estão fazendo aniversário. Que estão tramando algum aniversário ali atrás. E a gente fica vendo, nossa, como veio gente para o culto de oração. Nossa, como as pessoas estão aqui. Mas, irmãos, sabe o que aconteceu? Elas consideraram importante o aniversariante e não a pessoa que está todos os cultos de terça-feira aqui. Se chama Espírito Santo. Eu não estou julgando você, porque você trabalha, faz faculdade. Eu também tinha isso, irmãos, na minha vida. Eu também estudava, eu também tinha as minhas particularidades na semana. Mas, irmãos, quando eu posso, e eu posso estar, eu vou estar. Isso é consideração. A maioria, irmãos, dos nossos problemas que nós estamos sofrendo hoje é porque a gente não considera. A gente não considera que se a gente semear as sementes da desconsideração e da falta de honra, a gente vai colher, meu irmão. Não banalize, não vulgarize o que é legítimo diante de Deus. Amém? Jesus poderia ter banalizado e ter dito a ele, quando foram cobrar os impostos. E aí, Jesus? E os impostos? Vamos pagar ou não? Jesus disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus não se considerou superior a um princípio que foi estabelecido. Amém? Por que é que muitos de nós sofremos problemas, irmãos? Porque nós consideramos o nosso prazer momentâneo e desconsideramos as consequências que aquilo vai trazer. Sabe, muitos relacionamentos e casamentos que se acabaram, casamentos que terminaram por causa de adultério, por exemplo. Muitos deles, irmãos, eles começaram porque foi defendida a velha frase: eu quero ser feliz. Aí, em nome da consideração e da desconsideração, você considera a sua felicidade e desconsidera a felicidade dos outros. Eu estou pegando pesado? Está doendo? Era para doer. Mas é para sarar. Então, em nome da nossa felicidade, a gente abre mão da família, abre mão dos filhos, não resolve a nossa vida e entra numa situação de adultério. Amém? Porque a gente não considerou o outro. Amém? A Bíblia diz, filhos, obedeçam aos vossos pais, para que vocês vivam mais dias na terra. E tem uma passagem que diz assim, ó, não só viver mais dias na terra, mas diz viver em abundância e dias mais longos na terra. Considera o que teu pai e tua mãe diz. Mesmo que você tenha bigode e mora debaixo do teto dele. Considera e honra o que ele diz. Porque, irmãos, eu vou te dizer uma coisa. Quem começa descumprindo um princípio e desconsidera os princípios de honra, em quaisquer áreas que sejam, isso é como se fosse um jogo de dominó, aqueles dominós que ficam empilhados um atrás do outro. O último dominó pode estar lá na ponta, mas vai caindo em sequência, em cadeia. E aqueles princípios que você foi ignorando ao longo do percurso vão tocando todas as áreas da sua vida. Por causa da falta de consideração. Considere os princípios da palavra, amém? Está todo mundo bem caladinho, né? Glória a Deus. Você pode abrir a palavra no Salmo. Sabe por que que a Bíblia diz? Sabe por que que muitas pessoas, presta atenção. Porque um dos princípios de honra, irmãos, nós vamos entender isso aqui também, de consideração, é também estar no culto e não ficar olhando o WhatsApp na hora do culto. Porque, irmãos, como é que eu venho para o culto
considerando que eu vou adorar a Deus, mas eu estou no culto sentado e conversando com outra pessoa, irmão. Você não está considerando a pessoa que está do seu lado. Você não está considerando o pregador, você não está considerando você. Que se arrumou, se vestiu, podia estar na hora dessa gastando seus tubos de dinheiro lá no Rio Mar. Mas você está aqui sentado, mas se senta para ficar futricando no WhatsApp. E isso é desconsideração, é falta de referência à presença do Espírito Santo. Desconsideração é estar no culto, irmão. Eu não sei o que é que botaram nessas cadeiras, que tem uma coceira que dá para se levantar para ir ao banheiro todo o tempo. É um entra e sai, um se levanta, e um vai, e um volta. Não considere a reverência. Porque se você considerar só a minha pessoa e a pessoa do pastor, pela minha pessoa e a pessoa do pastor, isso é muito pouco. Mas, irmãos, eu vou te dizer uma coisa. Existe uma presença gloriosa aqui, ó. Quer você queira, quer você não queira. E muitas vezes um comportamento, uma conduta desalinhada pode alterar o que Deus queria fazer naquele lugar. A distração do ambiente, a desconsideração do mover do Espírito pode atrapalhar a unção. E muitas pessoas que poderiam sair curadas, elas não saem. Porque quem estava sentado, porque quem chegou, não considerou a presença que estava no lugar. Olha o que é que o Salmo 15 diz. Diz assim. Foi uma pergunta que Davi fez. Quando eu li o Salmo, eu nem entendi que era uma pergunta. Depois eu fui me tocar, vale? Ele estava perguntando. Diz assim. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo nome? Santo monte? Aí vem a resposta. Diga assim, versículo 1 é a pergunta. Diga, versículo 1 é a pergunta. Diga, as demais são as respostas. Olha só o que é a resposta. Quem é que vai habitar na casa do Senhor? Quem é que vai habitar no monte de Deus? Aí Deus responde. Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça. E fala verazmente e fala verdadeiramente segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo. Nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Quem vai habitar na casa do Senhor? Aquele a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Quem aqui teme ao Senhor? Você tem realmente temor ao Senhor? Eu acho que são uns 4 gatos pingados que tem aqui temor ao Senhor. Quem aqui, entenda, destampa aí, ó. Quem aqui tem temor ao Senhor? Quem sabe que Ele está voltando? Olha o que Ele está dizendo aqui, irmão, que coisa profunda. Ele diz assim, ó. Aquele cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Ele não está falando nem assim, mas honra ao Senhor, mas honra aos que temem. Eu vou tentar explicar de novo para vocês. Ele não está falando aqui, não é de honrar a Deus, que isso é um princípio. Ele está falando, mas honra os que temem ao Senhor. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. A gente tem que começar a honrar uns aos outros aqui. Eu perguntei, quantos aqui honram ao Senhor? Quantos aqui temem ao Senhor? Vou perguntar de novo, quantos temem? Levanta a mão todo mundo. Não importa o desodorante vencido não, tá tudo bem. Deixa a tua mão levantada, diga assim, eu temo ao Senhor. Diga, eu tenho temor ao Senhor. Conversa aí com Deus agora, fala que você tem temor para Ele. Deixa a tua mão levantada, vai. Fala para Ele, Senhor, eu tenho temor, tenho reverência a você. Eu considero o que você diz. Pois sabe que a Bíblia diz que Deus
considera digno de morar com Ele, de estar com Ele, aquelas pessoas que honram também aquelas que temem a Ele. Então, se você está sentado do lado de alguém que disse agora que teme ao Senhor, você deve honrar essa pessoa. Você não se alegra com isso, não? Você não se alegra com isso, não? Eu vou dizer de novo. Você está sentado ao lado de alguém que disse que teme ao Senhor. Então, você deve honrar essa pessoa. Você tem que honrar essa pessoa. Você tem que considerar essa pessoa. E não tratar essa pessoa como alguém comum. Amém? Deixa eu falar aqui umas coisas aqui para nós. Existem muitas pessoas que têm vindo à igreja, mas existem pessoas que trabalham na igreja, em cargos de confiança, em cargos de liderança. Amém? E muitas vezes, irmãos, a gente resiste a essas pessoas, a coisas que elas nos orientam a fazer, a coisas que elas foram designadas para fazer, porque a gente está considerando na carne aquela pessoa. A gente está considerando comum. Amém? Então, quando chega alguém, ninguém me contou nenhuma fofoca gospel, não. Fique tranquilo. Mas quando chega alguém no estacionamento, o irmão diz para você, irmão, não estacione aqui, porque aqui a vaga é destinada para isso, para aquilo outro. E você faz, e você passa por cima daquela autoridade, porque você considera comum. Não, ele é só um diácono. Não, ele é só a pessoa do trânsito. Seu comportamento está sendo igual àquele cara que foi beber ali na esquina e botou um carro atravessado aqui na calçada. Não teve um pingo de consideração e respeito. E colocou um carro atravessado na calçada. Eu cheguei e perguntei se era sorteio. Não tem um pingo de consideração. Irmãos, vamos começar a considerar uns os outros. Vamos começar a considerar a importância que cada um tem no corpo de Cristo, irmãos. Vamos começar a considerar o trabalho que as pessoas fazem. Vamos guardar a nossa língua de falar do mal, irmãos, sobre as pessoas. Sabe por quê, irmãos? Porque a Bíblia não está falando, porque a gente fica doidinho, né? Não é porque os ladrões, eles não herdarão o reino dos céus. Não, porque os adúlteros, não, porque tem uma listinha, né? Não, porque não sei o quê. Mas ele está dizendo aqui que os que usam a sua língua de maneira dolosa e não reverenciam e não consideram os que temem ao Senhor, esses também não vão entrar, não. Então, quando você vai usar um banheiro, por exemplo, você não pode usar de qualquer jeito, gata. Porque teve alguém que chegou mais cedo e limpou, para que você pudesse usar. E quando você usa, você deixa o banheiro de tal maneira que a outra pessoa vai ser honrada, porque você deixou bem direitinho. Amém? Ai. Aí, irmãos, tem alguns... Vou terminar o Salmo. Eu vou falar outra coisa aqui. Diz assim: aquele que não empresta... Sim, ele diz, mas honra os que temem, o versículo 4, ao Senhor. Aquele que, mesmo que jure com dano seu, não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, com juros. Nem recebe suborno. Se você recebe suborno para fazer alguma coisa, você também está errado. Dá uma pontinha aqui para o guarda. Dá uma pontinha aqui. Alguém está querendo multar a sua empresa, deixa multar. Deixa multar. Mas não se venda. Porque muitas vezes querem achar erros que até nem existem. Mas se você está dentro da lei, cumpre os princípios. E se ainda eles quiserem descumprir princípios para afligir você, você está ali, ó. E Deus vai te honrar. Amém? Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe suborno contra o inocente, quem faz isso nunca será abalado. Aí eu peguei a Bíblia, a mensagem. Eu acho tão engraçada a linguagem da mensagem. Olha como é interessante, como é assim, da hora. Diz assim, ó Eterno, quem é convidado para jantar na tua casa? Porque quando você convida alguém para jantar na sua casa, sabe o que é isso aí? Intimidade. É comunhão. Eu não convido qualquer pessoa para jantar na minha casa. Você convida? Qualquer pessoa que passa na rua, você bota para dentro da sua casa? Não, você tem critérios. E Deus também tem critérios.
Por mais que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus estabeleceu critérios para que alguém tenha comunhão com Ele. Primeiro critério, aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Pronto. É um dos grandes critérios. E aí, na Bíblia, a mensagem começa. Ó Eterno, quem é convidado para jantar na tua casa? Olha a continuação, como é top. O que é que pode ser feito para se entrar na lista? Irmãos, lista de convidados. Já se diz, se é uma lista, se são convidados, é que é um povo seleto. Irmãos, eu não estou falando de... Entenda, Deus não está procurando pessoas perfeitas, até porque ninguém aqui é perfeito. Até mesmo, e a gente fica procurando muita perfeição nas pessoas, e se elas falham num quesito, pronto, já não presta mais. Mas imagine que Deus é o Todo-Poderoso. Vocês concordam comigo que Deus é o Todo-Poderoso? Pois é, pois Deus tinha um monte de anjos. E no meio daqueles que Ele criou, tinha um que não deu certo. Aí desceu o bichinho, né? Aí está lá Jesus, e Jesus tem os discípulos, mas no meio dos discípulos tinha quem? Um Judas. Não era um perfeito. Amém? Deus não está procurando perfeição, mas Ele está procurando pessoas para aperfeiçoar. Não, você não entendeu. Deus não está procurando a sua perfeição, mas Ele está procurando pessoas para aperfeiçoar. Vou dizer de novo. Deus não está procurando pessoas perfeitas, mas Ele está procurando pessoas para aperfeiçoar. Vou dizer de novo. Deus não está procurando pessoas perfeitas, mas Ele está procurando pessoas para aperfeiçoar. Deus não está procurando pessoas perfeitas, mas está procurando pessoas para aperfeiçoar. E sabe como é que Deus, muitas vezes, irmãos, Deus vai usar a palavra, Deus vai usar o Espírito Santo, Deus vai usar os seus anjos, mas sabe uma coisa que Deus vai usar para afinar você, aperfeiçoar você? Não são problemas, nem cajado, nem deserto, nem fome, nem miséria, nem escassez para você ficar melhor. Mas sabe o que é que Deus vai usar para aperfeiçoar você muitas vezes? Pessoas. Pessoas. Pessoas, elas não é que Deus vai usar elas como instrumento, mas quando alguém se deixar ser instrumento, você, irmão, que vai estar cheio do Espírito Santo, você não vai se comportar como alguém carnal. É naquela hora onde alguém espera uma imperfeição de você, em que o seu lado natural iria se manifestar. É naquela hora que sobe a influência do Espírito Santo, e você dá uma resposta que a pessoa não esperava. Amém? Então, Deus está me mostrando aqui, por meio desse salmo, que existe realmente um jantar. Jantar significa comunhão e que existe uma lista de convocação. Quem quer estar na lista do jantar? Quem quer estar na lista de Deus? E ele diz assim, o que eu tenho que fazer para entrar na lista? Pergunte assim, Deus! Não, isso aí está com fome. Diga, Deus! O que eu tenho que fazer para entrar na lista de convidados da tua festa? Posso dizer? Aí ele começa no verbo imperativo. Ele não está pedindo para você. Não está te dando um conselho. Está te dando uma ordem. Ande direito. Está escrito na mensagem, viu? Ande direito. Faça o que é certo. Fale a verdade. Primeiro ponto. Ande direito, faça o que é certo, fale a verdade. O que é que eu devo fazer para participar dessa festa? Para estar com o meu nome na lista? Andar direito, fazer o que é certo e falar a verdade. Vamos dizer juntos, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer para participar da festa do Senhor? Para estar na glória com Deus. Diga, eu devo andar direito, fazer o que é certo e falar a verdade. Outro quesito. Não machuque o seu amigo. Não acuse o próximo. Menospreze, olha que interessante. Menospreze o desprezível. Não é o que tem valor que você tem que menosprezar. Você tem que menosprezar o que não vale nada. O que não vale nada já não vale nada em si. É isso que você tem que desconsiderar. Mas você tem que considerar aquilo que realmente tem valor.
Mantenha sua palavra. É sim, sim, não, não. Mesmo quando você tiver prejuízo. Amém? Vocês estão recebendo mesmo? Viva de maneira honesta. Jamais aceite propina. Aí ele finaliza. Você nunca entrará na lista negra. Então a lista de Deus é a lista branca, né? Porque lá no começo do versículo tem a lista de Deus. Você nunca entrará na lista negra se viver dessa maneira. Eu acho que a lista negra era a lista do Satanás. Você nunca entrará na lista negra se viver dessa maneira. De que maneira? Considerando. Câmera, me siga. Tenho que descer. Você não entrará na lista negra. Você não ouvirá do Senhor: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Se você considerar os princípios bíblicos que sustentam a sua vida sobre a face da terra, não se venda, não troque os princípios que Deus colocou no seu coração. Se você está dormindo com seu namorado, acorde. Antes que ele venha e você nem perceba, antes que o Senhor venha e você fique. Você que tem recebido propina. Eu não sei, irmão, eu estou aqui só soltando, ó, as rajadas de fogo. Você que tem recebido propina e tem sido vítima no seu trabalho de fiscais que têm pressionado você. Porque ele até tem visto irregularidades e você até não tem, considerado organizar aquilo, porque você está acomodado com aquela situação que vem há anos. Para, Deus é com você. Você não vai mendigar o pão nunca, porque a Bíblia diz que o justo jamais mendigará o pão. Amém? Glória a Deus, irmãos. Sabe, eu vou dizer uma coisa. Eu passei uma parte do meu ensino médio fazendo uma coisa ilegal. Vixe, tu era maconheira, não vendia maconha? Que era isso? Eu passei parte do meu ensino médio fazendo uma coisa que a maioria que fez. Pescar. A casa caiu. Vejo pessoas se condenando, baixando a cabeça. Vejo o passado aqui negro. Só, irmãos, que quando eu... Só que eu me converti em 1990, foi quando eu fui fazer o primeiro ano. Presta atenção que parece besteira isso. Guarda essa história aí do ensino médio. Guarda essa daí. Existe uma cultura no Brasil, uma criatura dessa. Eu acho que é uma cultura mundial. Mas quando morre, a gente só começa a considerar o valor do outro quando ele morre. Não é ou não é, pessoal? Menino, mas era um santo. Menino, olha, fazia tanta caridade. Não, menino, não, era tão uma pessoa tão assim, né? Tão boa, um pai de família. Ajudou, dava tanta cesta básica. Tão gente fina. Era tão legal. Parece que todo mundo fica bom e é considerado e honrado depois que morre. Aí não adianta, filha. A gente tem que começar a considerar os outros agora, que a gente está vivo agora é aqui no céu. Ou na terra. Como no céu. Então a gente tem que começar a considerar aqui, elogiar aqui, honrar aqui, considerar seu pai e sua mãe. É muito lindo. Irmãos, eu me arrependo das vezes que a minha mãe ficava me dando carão em mim e eu ficava, ela dando carão e eu, cantando, olha só o atrevimento. Para não ouvir ela dizendo. Sabe, irmãos, quanta falta faz o colo da minha mãe. Não é brincadeira, não. Eu não estou dizendo que você vai morrer, não. Nem a sua mãe vai morrer. Porque hoje, de madrugada, 3:30 da manhã, Deus me levantou num clamor por ela, meu filho, até às 5 da manhã. Este aqui é testemunho. Vai dormir? Não, estou orando pela mãe do Carantina. Vai dormir? Não, estou orando pela mãe do Carantina. Ah, tá bom. Aí eu fiquei lá, nos mantos. A chuva caindo, eu, eita, glórias. Sabe por quê? Sabe por que eu tive que orar pela mãe do Carantino? Porque eu considerei a dor dele a minha.
E sabe, irmãos, nós vamos ser uma igreja que vai crescer muito mais se a gente começar a considerar os problemas dos outros como sendo os nossos problemas. A causa do outro é a minha causa. Considerar os que temem ao Senhor. É o que está escrito, foi o que inventei, não. Está aqui na palavra. Amém? Amém? Então, de madrugada me vê aquele peso de intercessão, como se, rapaz, o que eu poderia fazer melhor, dormir ou dormir? Rapaz, eu vou orar pela mãe do Carantino. E fiquei lá na batalha. E eu declarando que ela vai viver. Irmãos, vamos pegar essa causa junto com ele, vamos. A causa dele é a nossa causa. Considere a causa dele como sendo a sua. Eu vou dar uma causa de oração. Você não gosta de orar, porque você tem um compromisso agora. E está selado e está escrito. Hoje a causa do Carantino é a sua causa. Você vai orar pela mãe dele. Toda vez que você se lembrar. Pai, sustenta ela agora nessa hora que ela acorde do sono. Que ela desperte e nenhuma sequela haverá. Voltando ao ensino médio. Então, no ensino médio, eu me converti na 8ª série. Não, no 1º ano. E aí, parte do ensino médio, a minha mente não era renovada. Eu pensava, tudo eu posso naquele que me fortalece. Eu tudo posso, então eu posso pescar, eu posso, né? Gente, a inteligência para o mal parece assim uma coisa assim... Quando o Satanás usa, existem grandes engenheiros, grandes arquitetos, grandes cientistas dentro das prisões. Porque o negócio que os caras inventam para roubar é um negócio assim. Gente, para pescar, era tanta das marmotas que a gente fazia. Dobrava o papel na tampa bique. Comprava aquele lápis que tinha tabuada. Era ou não era? Cortava. Quem não pescou não vai pegando as regras, não. E cortava aquela borracha vermelha e azul e botava a pesca no meio. E dobrava e botava debaixo da borracha e vinha desmiuçando todos os recursos. Barra da saia virava, na meia. Só, irmãos, que isso aconteceu no 1º ano, era uma tragédia na minha vida. Eu me confiava no Elielto e numa amiga minha, na Natália. E o tempo foi passando e o temor foi se levantando dentro de mim. Eu fui ficando com medo de pescar. Com medo mesmo de pescar. E quando eu cheguei na universidade, eu decidi que eu não ia pescar de jeito nenhum. E sabe, irmãos, o negócio não foi tão fácil assim, não. Mas deixa eu te dizer uma coisa. O temor me fez passar por aquela universidade sem burlar princípios. Vou voltar a ler para vocês. Perguntou o salmista Davi ao Senhor. Perguntou o salmista Carantino ao Senhor. Perguntou o salmista Regivaldo ao Senhor. Perguntou o salmista Calbi ao Senhor. Perguntou o salmista Lucas ao Senhor. Perguntou o salmista Jonatas ao Senhor. Ó Eterno, quem é convidado para jantar na tua casa? O que é que deve ser feito para que alguém possa entrar na lista? Aí vem os princípios da consideração. Ande direito. Ande direito. Faça o que é certo. Fale a verdade. Não machuque seu amigo, não. Não fira ninguém. Não acuse o próximo. Menospreze o que é desprezível. Mantenha firme a sua palavra, mesmo que você vá ser prejudicado. Viva de maneira honesta. E jamais aceite propina. Você nunca entrará na lista negra se viver dessa maneira. Amém? Irmãos, eu vou dizer uma coisa com temor e tremor. Não considere o anjo dessa igreja como comum. O anjo não é o arcanjo, o anjo que está ali, não. É aquele dali, ó. Eu não estou falando porque é meu marido, não é porque ele é meu marido, mas ele é meu pastor. Ele é meu pastor. Não considere. E ainda que um dia você vá para um outro lugar, não considere comum aquele que Deus não considera comum. Não trate de maneira leviana. Amém? Porque se a Bíblia diz
que nós devemos ter em consideração aqueles que temem ao Senhor, e isso inclui os pastores também, que são gente como todo mundo é. Porque é por causa da falta de consideração, meus irmãos, que muita gente vai ficar pelo meio do caminho. Jesus está voltando e isso é uma verdade. Eu vou dizer de novo, Jesus está voltando, isso é uma verdade. Eu vou dizer de novo, Jesus está voltando, isso é uma verdade. Você se alegra com isso? Pois tem uma festa sendo preparada para nós. Tem uma festa e tem uma lista de convidados. Mas os convidados têm uma característica. Eles falam o que é certo. Eles falam a verdade. Eles têm uma maneira de viver. Eles têm uma maneira de viver. Nós temos um estilo de vida para viver. Não é de qualquer jeito, irmão. Não é segundo os nossos princípios. Não é segundo as nossas verdades. Nem os nossos conceitos. É o que está escrito. Amém? Certa vez eu vi uma pregação de um pastor, não vou dizer o nome, porque esse pastor, eu estou estudando algumas ministrações dele, está sendo uma bênção. Quando eu desmiuçar, mas eu digo para vocês. E ele disse que uma certa pessoa, um casal chegou na igreja dele e disse assim: pastor, eu tenho que conversar com o senhor porque nós estamos com um problema muito sério na área financeira. E ele disse: mas problema na área financeira por quê? Ele disse: estamos com problema na nossa empresa, quando a gente pensa que o negócio vai pegar, que a gente dá uma corrida, de repente é como se tivesse um elástico amarrado na nossa cintura, uma corda, e de repente puxa para trás. Aí a gente consegue dar mais uns passos e a gente sente que parece que tem uma corda puxando a gente para trás. Problema na área financeira. Aí esse pastor disse que na igreja dele tem uma coisa que nós não fazemos aqui, nós nunca vamos fazer, porque nós não temos essa cultura. Ele não, né, eu não vou dizer que o homem está errado, mas é a cultura que ele estabeleceu para a igreja dele. Amém? Amém? E lá na igreja dele, todas as pessoas, elas têm um envelope, um carnê de dízimos, ofertas e primícias. Então ele sabe, o pastor sabe, exatamente quem dizima, quem oferta e quem dá primícia na igreja. Claro que dízimo e oferta, irmãos, é uma coisa que você considera no coração. E dízimo é uma questão de honra. E ele disse que chamou esse casal para o gabinete pastoral. Todo mundo está se mexendo, né? Ih, já vai tocar em dinheiro, né? E ele disse que chamou essa pessoa para o gabinete pastoral, o casal, e pediu à secretária para pegar um envelope referente àquele casal sobre dízimos, ofertas e primícias. Quando o casal chegou lá na sala dele, que ele abriu, que ele olhou o envelope, não, o carnê, lá como é que ele chama, estava em branco há 3 anos. Aí o pastor disse assim para ele: rapaz, um dia eu fui na sua casa, não fui? Fui. Foi sim, pastor, você até jantou na minha casa, certo? Eu me lembro que na sua casa tem um quintal muito grande, não tem? Tem. Aí disse: você cultiva alguma horta lá? Ele disse: não. Mas se naquele dia do jantar a sua esposa tivesse dito assim: meu filho, está faltando rúcula na salada, vai lá no quintal pegar. Você podia pegar a rúcula no quintal, meu filho? Ele disse: não. Disse: por quê? Porque você nunca plantou rúcula, então você não vai colher rúcula. Você só colhe aquilo que você planta. Quer colher honra? Honre. Quer colher consideração? Considere. Quer colher na área financeira? Cumpra princípios. Trabalhe. Acorde cedo. Estude. Não é porque o mercado... Que negócio de mercado, irmão? Você não está nem no mercado São Sebastião. E se tiver, Deus te prospera lá. Amém? Cumpra princípios, considere os princípios, considere a pessoa, considere chegar cedo no culto. Amém. Irmãos, começa aqui o louvor, eu vou falar, irmão, tenho que falar. Aí depois a gente corta e tomando para a sua casa para você ver. Começa aqui o louvor, tem 30 pessoas na igreja, irmãos, que marmota é essa? A gente quer a pontualidade de Deus nas nossas orações, mas não é pontual para chegar na igreja, irmão. Ô, irmão, mandou chamar profeta não fica só isso que diz o Senhor, não. Senhor. Quer as respostas. Irmãos, é um jogo. Não é porque Deus é tão bom, né, que ele vai desconsiderar. Ei, Deus não desconsidera, não.
Sabe que a gente pensa que Deus vai ali. Não, Deus é amor. Amor. Amor, amor. Deus não desconsidera os princípios que Ele estabeleceu. Irmão, se o culto começa às 6 horas, vem 6 horas. Mas vai surgir um problema. Mas todo domingo tem um problema, irmão. Vamos orar, botar a mão na sua cabeça, para sair esse encosto aí. A gente quer a pontualidade de Deus, mas não é pontual nas coisas, irmão. Nos princípios. Se Deus habita no meio dos louvores, você chegou atrás, Deus habitou no meio do louvor e tu, perdeu a bênção. Considere essas coisas, irmãos. Porque eu vou te dizer uma coisa. Não venha com onda de me dizer que você consegue ser fiel e leal a um Deus que é invisível. E você consegue ser fiel e leal a um patrão. Porque se você consegue, irmão, ser leal e fiel àquele que você não vê. Eu não vejo Deus, eu nunca vi. Eu nunca vi. A Bíblia diz que Moisés, porque pediu, né, lá, ainda teve a oportunidade de ver aqui, um pouquinho das costas. Eu não vi. Mas se eu considero aquele Deus invisível que Ele está falando comigo, irmão, eu vou poder considerar minha mãe, eu vou considerar meu pai, eu vou considerar meu patrão, eu vou considerar meu amigo. Porque, me diga uma coisa, é mais fácil você considerar o que você vê ou o que você não vê? O que você vê. Mas se você diz que considera o que você não vê, vai ficar mais fácil ainda considerar o que você vê. Aí, irmãos, pessoas chegam e dizem assim, eu tenho um chamado ministerial, e eu quero um dia fazer escola de ministros, ou eu quero servir num departamento da igreja, e a gente chega e diz, irmão, não é o tempo, não é a hora. Você não está pronto para isso agora. Vamos trabalhar nessa área aqui? Vamos trabalhar. Aí faz beicinho e se manda, vai para outro lugar. Aí fica as pessoas considerando a dor do outro, sem considerar que princípios foram observados. Porque quando você vai contratar a babá da sua criança, você é bem seletivo quando você coloca alguém para trabalhar na sua casa. Porque é que na igreja tem que ser diferente, meu povo. Me responda. Deus considera princípios. Deus considera princípios. E eu estou disposto, irmão, a considerar o que Deus considera. Palavra da salvação. É para salvação mesmo. É para salvação mesmo. Você pode curvar a sua cabeça um pouquinho? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Se tem alguma área da sua vida que você não está considerando como Deus considera, é hora de corrigir hoje. De corrigir hoje. E Deus vai pegar junto com você para alinhar essas coisas. Porque tem uma lista que está sendo preparada, uma festa que está sendo montada só para lhe receber. Mas tem princípios para entrar na festa. E Deus não quer que você esteja fora da lista. Obrigada, Senhor. Por reverência, por consideração à tua presença. Por consideração à sua presença. Por consideração aos seus princípios. Porque a tua vinda está próxima. Porque a sua vinda está próxima. E porque há uma festa que está nos esperando, Senhor. E nós não queremos ser pegues como as noivas que não colocaram azeite nas suas lâmpadas, porque elas pensavam